Olá! Começamos hoje aqui mais uma edição do nosso Nave Mãe Socorro News, o canal de notícias que eu vejo como no canal de comentários críticos às principais notícias da semana, no qual hoje vamos contar com a participação especial do queridíssimo amigo e professor Alexandre Bahia, que estou autorizando a entrada nesse momento. Então, o Alexandre está entrando. Hoje uma edição especial, então, do Nave Mãe Socorro News. Hoje, carinhosamente conhecido como Nave Mãe Socorro dessa Birosca News, Alexandre, socorro! Exatamente, Paulo. Exatamente. Professor Alexandre Bahia, né, que na verdade é uma das fontes inspiradoras desse meu programa, né, que ele começou o Birosca News. O motivo é auto-intuitivo, é bem intuitivo, né, Alexandre? Porque esse país é uma birosca, porque não é sério, então a gente comenta a catástrofe do que acontece de uma maneira crítica. O Alexandre faz umas 2 vezes por semana, né, Alexandre, o seu programa. Normalmente comentando coisas mais pontuais, né? 2 assuntos. Eu faço sábado, então, porque eu já fico um dia inteiro, mas assistam o canal do nosso querido professor Alexandre. É o que eu quero ser quando eu crescer, né, Alexandre? Professor de Universidade Federal, fina, diva, né? Quer dizer, professor de carreira, né? Algo tão desvalorizado nessa birosca, né, Alexandre? Pois é, exatamente. Não sei se é uma coisa que as pessoas querem ser quando crescer, não, porque, como diria a Kátia Cega, não está sendo fácil. Nem um pouco. É a grande verdade filosófica dos últimos séculos. Não sei se você viu o texto do nosso querido amigo Lênio, né, professor Lênio Streck, grande filósofo, constitucionalista, né, falando das 5 leis do... a apologia à estupidez com um grande problema, que o ignorante que tem ideias estúpidas, ele não sabe que é ignorante tem ideias estúpidas, ele não quer entender também. Parafraseando muito, é um grande problema do nosso país. Quer falar um pouquinho do seu canal, Alexandre, enquanto a gente está começando? Ah, pois é, boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer o Paulo para a gente fazer esse crossover de programas de notícia, né? Eu faço, então, 2 vezes por semana o Birosca News, sempre às segundas e quintas-feiras, 19 horas, no meu perfil do Instagram, e depois disponibilizo o conteúdo no meu canal do YouTube e também em versão de podcast. E aí, o Paulo e eu, a gente está tendo essa ideia de ao invés de a gente só passar raiva sozinhos ou conversando um com o outro, a gente já faz isso por WhatsApp, né? Passando raiva pelas coisas que acontecem nessa birosca desse país, a gente então resolveu transformar isso numa coisa, compartilhar as nossas desventuras, não é? E muito bom poder fazer isso agora junto aqui, já que a gente já faz isso o tempo todo via WhatsApp. As pessoas veem, né, o teor altamente intelectual das nossas divergências. Né? Minha deusa, nave-mãe, Alexandre, o que eu faço com essa criatura e vice-versa? Aí o Alexandre só, preguiça, né? Quer dizer, é a síntese do ninguém merece e tá certíssimo. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo você todo tremido, né? Tenta de fazer assim, deixa eu tentar desligar você, aí você entra de novo, pode ser? Tá, Às vezes acontece isso, mas ok. vou tentar aqui. Só um instantinho. Então, tiramos aqui rapidamente o nosso amado Alexandre, mas já vai voltar para ver se esse outro lamentável mal entendido desse país, que é a internet, são as redes sociais, né? Na verdade, a internet móvel funciona. Então, aqui o Alexandre vai entrar de novo. Então, rapidamente. Será que agora tá ok? Voltou. Ainda está um pouquinho, mas vamos indo, né? Acho que talvez você fique assim, meio tremido, mas dá para te ver, dá para te ouvir muito bem. Aí qualquer coisa, quem estiver nos Eu vi minha assistindo mãe. vai falando. Aqui eu falo, não vai ter golpe, né? Não temos preconceito contra habermasianos, aqui somos bonzinhos e pluralistas, né? Uma piada interna, a gente deixa para lá. Então, se a gente for desenvolver a piada, o programa é só isso, né, Alexandre? Então vamos embora. Exatamente. Hoje, É de longe. assim, pode falar. Não, já vem de longe essa história, já vem de longe. Então,
Pois é, acho que hoje, então, a ideia, ao invés da gente comentar várias notícias da semana, vamos focar em duas ou três, né? A primeira, né, o crime de racismo homotransfóbico, né, o crime de homofobia e transfobia do ministro da Educação. O segundo, que não é crime, mas o povo que se esforça profundamente para nos irritar, que falou contra a ação afirmativa da Magazine Luiza. Acho que se eu ler mais uma pessoa falando que aquilo vai permitir, aspas, vagas para brancos, eu vou gritar. Porque aí eu mando estudar ou pastar, e o errado sou eu, né? Quer dizer, não, te respira, né? Uhum. E mais algum outro tema da semana que a gente vai falando. Não, pois é. E aí a gente pode acrescentar também o discurso do Bolsonaro na ONU, Ah, dentro da mesma estratégia do ministro da Educação, né? Você sabe que eu fiz o meu último Birosca News de sábado, de quinta, hoje é sábado, de quinta foi sobre isso, e já estou recebendo vários haters, já posso ah, me considerar famoso, já ah. tenho hater. Se Iva. você não tem hater, você não é famoso. É verdade. Não, eu não sei como eu não tenho muito hater, né? Eu não sei, acho que a minha carinha, acho que fica estampado na minha cara, né? Que eu vou processar o desgraçado que me encheu o saco, né? Não sei, viva, mas Aguarde, daqui a pouquinho aparece. é verdade. Isso, o riso é de desespero, tá, gente? Tá? É com o máximo respeito. Sabe? Eu ouvi falar que a área do cérebro, da dor e do riso é a mesma, então é nesse sentido. É, então, entrou aqui nossa amada Irina Bach, né? Eu brinco no sapatão raiz, né? Ativista lésbica histórica, famosa. Então, um beijo, Irina, amada, obrigado. Lucas Damasceno, da Conselho de Universidade de Niterói, obrigado, gente. Bárbara Lobo também. Vamos falar um pouquinho. Você viu, Alexandre, a boa notícia de hoje? Gente do céu, milagres acontecem. É por isso que eu não sou ateu. Assim, eu sou um agnóstico, né? Eu sou um espírito em sentido amplo, eu brinco, né? Mas assim, a Procuradoria-Geral da República já pediu para o Supremo abrir inquérito contra o ministro da Educação. Eu já estava conformado, Alexandre. É. Acho que isso a gente não falou. Eu vou testar, eu comentei alguma vez, eu vou testar no Supremo a tese da ação penal privada subsidiária da pública, né? Coletiva. Só para quem não sabe, né, quer dizer, racismo, que é onde a homotransfobia foi enquadrada, né, como a maior parte dos crimes, o MP tem que fazer ação, ele tem um monopólio. Mas é um monopólio relativo, porque o direito penal, né, a sociedade tem o direito de punir, né, aquele que viola, que comete crimes que são, em tese, né, naquela teoria, muito teoria, né, a priorística, as situações intoleráveis de vida em sociedade. Então, se o MP faz a maluca, faz a Cátia cega e não faz nada, a lei permite, né, que a própria vítima entre. Eu vou testar. A PGR, já eu comentei com o nosso amado Lênio. Quando eu pedi para ela processar o Eduardo Bolsonaro, no caso da fala transfóbica contra o Tami Miranda, que foi coletiva, né, foi racismo, não injúria racial, e aí aí eu falei, olha, não se aplica a imunidade parlamentar, porque o Supremo, desde 89, quando eu fiz essa denúncia, que eu vi que era desde 89, até me surpreendeu, fala que não. Se não tem nada a ver com o mandato, então você pode. A PGR, sabe o que ela fez? Ela fez um formulário, ela marcou um X aonde ela achou, e o X ela escreveu imunidade. Então, então, quer dizer, a PGR do Aras, né, que não se ajuda, ela está quase a engavetadora geral da República de novo, então eu já estava conformado. E aí veio essa ótima notícia, que um subprocurador, que eu esqueci o nome, já pediu para o Supremo. Minha deusa, obrigado! Mas é o caso também de se ficar de olho, né? Porque às vezes essas coisas são mal feitas de propósito, justamente para o negócio ser arquivado de plano e tal. Então acho que tem que ficar em cima para realmente isso ir para frente, né? O Alberto está falando, né? A virada de olhos, eu não sei fazer o rolling eyes, eu rodo o cérebro. Né? Mas enfim. Não, sim, eu vou fazer o Amicus Curi, né? Sabe que Vamos, né? Vamos, né? Nós. Uma promotora amiga minha falou, né? Mas a Miticuri no penal vai ser uma espécie de assistente de acusação. Ah, vai ser. Porque poderia ser o contrário também,
Então, analogia pode no processo penal, não no penal, né? Viu o artigo 3 do CPP, o CPC permite, é nós. Então, vão peticionar e eles que lutem para falar que não pode e o Supremo decide. Mas a gente vai lá. Se o Código de Processo Civil de 2015 criou uma regra geral permitindo a mixtura no processo civil, por que não no processo penal, enfim? Isso realmente, né? Quer dizer, eu lembro quem que eu vi, acho que foi o nosso amado Dierle Nunes, né? Que falou assim, né? Quer dizer, mas é bem, eu concordo. Eu falei naquele sentido mais clássico, né? Quer dizer, da analogia, CPC, CPP, mas todo sentido. Se isso pode para o processo civil que mexe com o patrimônio, pode para o processo penal que é Interesses qualidade. privados. Sim. Então, quer dizer, enfim, profundas teorias do direito à parte, a ideia é qualquer teoria que você adote não me irrita, pode, é nós. Então, vamos lá dar os fundamentos para o Supremo, né? Assim que essa ação começar a tramitar, eu quero me inscrever também com uma mistura, ou achar alguma entidade para que aceite a Você vai gente. pelo GADES, amado, e eu vou pela BGLT e a ANTRA. O GADES, quem não conhece, gente, é o grupo de advogados pela diversidade sexual e de gênero, uma associação que eu adoro muito, que eu sou altamente neutro e imparcial para falar, que eu sou o diretor-presidente. Então, a Alexandre já tem a procuração verbal aqui para entrar no Supremo. Vai ter a FIA escrita em breve também. Mas você tem razão. E assim, eu só vi uma notícia, né? Aí ele falou, o discurso homofóbico, a menosprezou homossexuais, ponto. Pode ser melhor das boas vontades até, sei lá por quê, mas assim, a pessoa não tem conhecimento profundo. Então a gente vai lá e dá a nossa expertise, que a gente estuda há pouquinhos anos, né, Alexandre, esse tema. Então, é a ideia do amicus curiae, né? Fazer justamente... Exatamente. E a gente estuda isso há muitos anos. O Paulo está brincando aí com um pouquinhos anos, porque a gente já fala nessa história desde os tempos do Orkut, só vocês terem ideia de como é que a gente está ficando velho, né? Pois é. Desde os tempos do Orkut, desde os tempos da homofobia já era lá no Orkut, quando a gente se conheceu, que a gente já fala sobre essas questões, né? Eu vou pensar se eu entrego o nome do perfil do Alexandre na época, né? Tão fofinho. Mas, enfim, privacidade e intimidade é um direito fundamental, né? Então a gente Você deixa fala aqui. aquele perfil que eu tinha do Mozão e Anjinho? E pode. Intimidade, a pessoa decide o que ela revela ou não. Ele falou, era ele e o então marido, né? O namorado na época, enfim, mozão e anjinho. Tão lindo, tão fofo. Mal sabia eu que tinha um constitucionalista raiz ali atrás. Então, viva. Olha a Ana pedindo para eu te entregar e que ele se entregou já, né, Ana? Eu acabei falando mesmo. Mas assim, eu achei muito importante, né? Porque assim, uma discussão que eu acho muito relevante, Alexandre, para falar, que acho que a gente tem que trabalhar no processo, é que assim, em algum grau a liberdade de expressão como direito humano, direito fundamental, permite, né, a pessoa falar coisas erradas, até ser deselegante e grotesco, às vezes. Porque ela não permite discurso de ódio, um ataque puro e simples. Então, que é o que aconteceu com o caso da Ana Paula Valadão. A sorte dela é esse discurso dela ter sido feito em 2016. Porque, no final das contas, ela está justamente na exceção expressa que o Celso abriu, né? O Celso fala da questão do discurso religioso, mas ele mesmo faz a ressalva de que o discurso religioso não seria possível caso fosse discurso de ódio. Enfim. E que é o que era, que é o que foi aquilo ali. Gratuito. Sim. Nada de religião ali naquela história. Não tem dúvida. Se eu tiver forças, a gente. Na verdade, que eu fiz a denúncia, esse foi a Erika Hilton, né, co-deputada estadual, o advogado dela fez, eu ajudei e tal. A gente está pensando, a gente vai fazer dano moral coletivo contra ela. 16, 17, 18. Mas é porque, assim, embora tenha passado 3 anos, ele tem pelo menos uma tese. Não sei se o STJ falou que o prazo seria de 5 anos, né? Então a gente vai tentar, mas Não, realmente, o que o Celso falou, né? Liberdade de religião, você pode fazer apologia, proselitismo, tudo o que você quiser, vírgula, desde que não seja discurso de ódio, incitar o preconceito e a discriminação. Que é por isso que é o que eu falei que saiu no Jornal Nacional, né? A fala é criminosa porque incitou o preconceito e a discriminação contra homossexuais e trans. Acho que ninguém mais pegou de trans. Ele falou que homossexuais viriam de famílias desajustadas. Eu vi as pessoas, já falam umas 2, 3 pessoas falando, olha, minha família é ajustada, é perfeita, é normal, é isso, é aquilo. Então, não tem nada a ver. E que ele tem certas reservas a professores transgênero. E olha que engraçado, ele falou, olha,
Você pensa assim, parece que vai vir algo meio bom, mas nem isso. Olha, você Não, tem problema com o professor transgênero? Ele falou, olha, se ele, ela não fizer apologia, não fizer isso, não fizer aquilo, você vai falar, aí tudo bem. Aí ele fala, mesmo se o professor trans não fizer isso e aquilo, tenho certas reservas. Ele pode ter reserva contra judeus, ateus, não, católicos? não, Não, tá a mesma coisa. não. Exatamente. Ele não tem o direito de falar que, e pior, né, falar que aquela coisa pseudocientífica, dizer que a biologia diz que a sexualidade, diversidade sexual não é normal, alguma coisa assim, sabe? E aí apela para uma coisa que parece científica, né, dizendo a biologia, tá dizendo, eu queria saber qual manual de biologia é esse, né? Manual de biologia do século XVI deve ser, né? Alguma coisa assim. Que nada na modernidade, nenhum estudo na modernidade justifica uma pataquada dessas. Pois é. Tá aqui a nossa amada Marisa Gaudio, né, da Comissão da Mulher Advogada do Rio, minha diva, né, do feminismo. Obrigado, amada presidente, falando que só a gente para fazer rir disso, né, Alexandre? Porque se a gente não esbravejar um pouco, a gente infarta, né, quer dizer. Exatamente. Ai, mãe, socorro! As pessoas, não sei se elas acham que eu falo, né, em respirações profundas, eu respiro. Assim, O Amarildo está trazendo uma questão interessante aqui, ó. Como fica a responsabilidade de quem propaga o vídeo da Ana Paula agora? aí já é defensável, obrigado, Marildo, né? Já é defensável. Se ela repostasse o vídeo, é nova conduta. Eu acho que quem Sim, posta sim, agora está praticando, reiterando a conduta. sim. Então, não acho que é uma analogia, enfim, mas agora dá. Então, é isso que eu falei. No MP, no ofício, a gente pediu para abrir inquérito contra ela, mas a gente tem responsabilidade política, né, Alexandre, no sentido do working, no mínimo. Aliás, no sentido do working, a tradicional também. Mas assim, falei, olha, investiga para ver se a fofa não repostou. Porque se ela repostou, é nova conduta. E eu entendo que é a mesma coisa para quem fizer. Então, se alguém postar o vídeo dela hoje, tá, é como se essa pessoa estivesse falando: olha, eu concordo com a Ana Paula Valadão em tudo isso que ela falou. Então, tá Que é o passível. mesmo caso lá do Elvanger. Quer dizer, ele cometeu racismo quando ele republicou o livro lá do Protocolo do Sábio de Sião. Eu acho que E a ideia é exatamente a mesma. O Protocolo do Sábio de Sião é um negócio lá do começo do século passado, mas a partir do momento, no final do século XIX, mas a partir do momento que ele republicou, ele praticou o crime de racismo. Se sim, alguém republicar o vídeo dela, exceto se não for para fazer uma crítica, né? Mas se for para dizer que está concordando, ela está praticando o ato. sim. E o que você falou do caráter pseudocientífico, né? Eu concordo plenamente com você, mas eu gostei muito da fala da maravilhosa. Minha Deus, eu dei que me foge o nome da pessoa da. A que era da CNN naquele A debate. Prioli, Gabriela Prioli. Isso, Prioli. Prioli. Minha Deus, eu odeio que me foge o nome da pessoa quando eu sei, quando eu quero falar. Maravilhosa, que ela falou assim: olha, notem o que ele falou, olha, é isso, gente, famílias desajustadas, sei lá, como uma pesquisa pode provar. Aí o que ela Né? falou? Ou seja, ele não tem a pesquisa. Ele joga o ânus O pra achismo gente. dele está falando: se você discorda, você que prove. E é o contrário. Então, o princípio básico de filosofia da linguagem habermasiana. É. Não, Habermas é mais. Porque se você joga uma assertiva e a outra pessoa discorda, ela joga para você que falou o ônus de argumentar, de provar. Então, mas você sabe, Paulo, que essa sempre é a estratégia de fundamentalistas religiosos no Brasil, e deve ser em outros lugares também. Eles Uhum. sempre pegam termos de uma pseudociência, Malafaia faz isso direto. Ah, Soltem, estudos mostram que. E o que é engraçado é porque se a Bíblia é tão clara com relação à homossexualidade, fica só com a Bíblia. Por que tem que apelar para a ciência? Apelam para a ciência justamente porque a Bíblia não, é qualquer coisa menos clara com relação a essas questões. E aí apelam para uma pseudociência, jogam que há estudos mostram que, e aí jogam para a gente o ônus de ter que provar que aquilo lá não existe, que lá é maluco, estapafúrdio, enfim. Uma coisa que eu tenho defendido é que a gente tem que parar, inclusive, de ficar se dando ao trabalho de negar as coisas que eles falam. A gente tem que ir a fundo das questões verdadeiras que estão por trás. Eu não vou ficar aqui construindo uma hora de argumentação com você para provar que a biologia não fala esse absurdo que ele falou. Não faz sentido a gente fazer isso. Faz sentido a gente falar que a biologia nunca falou isso. Não na modernidade. E aí, cabe a ele provar. Agora, eu quero que ele me traga um artigo da Nature, por exemplo, falando um absurdo desse.
Até porque os artigos da Nature todos vão falar que é o contrário. A homossexualidade existe em qualquer espécie animal não humana, sempre existiu, etc. Não, perfeito. Eu tava falando, Amado, o Habermas é maravilhoso. Ele só erra quando ele critica a ponderação, mas eu adoro o Habermas no resto. Alex fala a mesma coisa, né, gente? A nossa piada interna do início, né? Que vocês ignoram, mas qualquer teoria da argumentação, até porque o Alex ele se baseou em Habermas, comendo work, e aí Sim, criou sim, o sim. Não, próprio. e mesmo rápido, isso aí. Quando é questionado, tem o ônus de provar aquilo que argumentou, para falar do meu jeito, né? Num jeito mais assim advocatício, né? Num jeito, sabe quem diz isso? A lei. Artigo 373, inciso 1 do CPC. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Quem alega tem que provar. Mas eles fazem isso mesmo para tentar jogar para a gente. Eu concordo. É só falar, gente, olha, eles fizeram uma maluca. Assim, olha, se você tiver. Eu até acho assim, que agir. É um agir estratégico habermasiano, né? Embora talvez o agir comunicativo você tivesse mais certo, uma analogia bem distante que eu brinquei aqui com os termos, a gente ignore. Mas assim, acho que até por isso, se a gente tem fácil, como eu tenho, você tem, olha, a gente tem até esse link, ó, tá aqui a pesquisa. Mas assim, isso é só para a gente tentar ganhar mais o debate público. Mas tá, assim, a gente é muito comum no movimento social a gente falar, não, não vamos dar palco para essas criaturas, não vamos ficar refutando, senão a gente põe luz neles, nelas, e vamos falar, não, o que eles estão falando é falso. E aí a gente Exato. processa, porque no processo ele E- vai provar. Isso. Exatamente. É o que o Felipe Neto, por exemplo. O Felipe Neto copiou um tweet, agora ótimo também, que um desses caras do governo, desses ministros aí, falou que está sendo distribuído um livro do Mandetta que fica junto com os livros do Felipe Neto fazendo apologia à pedofilia. E o Felipe Neto falou, olha, já vou... A única resposta para mim com relação a isso é o processo que eu vou fazer Viu? contra esse cara. É isso. E é isso que a gente tem que fazer. Exato, Não fica exato. gastando... É o tipo da prova impossível, inclusive, né? Na verdade, a gente, você não tem como provar que algo não existiu, né? Quer dizer, então, ele tem que provar que existe. Pior que se a gente vai nessa linha processual, né, a gente fala, não, 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 tem negativas que não são impossíveis, que a negativa é por uma afirmação, né? Não, isso é falso, mas não tem, mas ele tem como provar que é verdadeiro, então ele que prove. Então, Exato. mas acho que só no debate público, né, em redes sociais, então se a gente tem os links, é bom mostrar. Mas assim, se tem estudo, tá, mas se não tem, é isso mesmo, gente. Eu quero que ele me prove, então, quer dizer, vai. Então, é um pouco isso. Mas assim, eu acho que isso que a gente está falando, né, Alexandre, está na nossa grande luta de tirar a decisão do Supremo do papel. Isso. Eu tenho falado, né? Eu dei algumas entrevistas quando a decisão fez um ano, em junho, né? Que, assim, o problema é que um ano é muito pouco tempo, né? Mal dá tempo de ter uma sentença de primeira instância, às vezes. Quanto menos decisão de tribunal, que é o que a gente consegue pesquisar. Então, e ficou eu acho que ficou pelo menos uns 3 a 6 meses as pessoas LGBTI mais descobrindo o que é crime e o que não é agora, que tipo de discurso é criminoso. Eu falei algumas vezes, falei, olha, entendo o seu incômodo, mas esse caso não me parece bom, acho que o judiciário não vai achar que isso é crime. Outros eu falo, olha, isso já dá, vamos tentar. Uhum. E assim, porque a birosca desse país não parou, né? Veio a decisão, aí, sei lá, 2 meses depois o Crivella cometeu racismo. Por que ninguém fez denúncia de racismo? Não sei. Por que eu tenho que fazer, né? Vai ter que fazer. Lá no Rio, a Maria Eduarda Guerra fez uma ação de dano moral, a gente vai fazer de racismo. Mas ele censurou o beijo gay no quadrinho. Aí o Bolsonaro, que estava um Rivotril de novo, sei lá, entre abril, maio, agosto, ele voltou a esbravejar no pedido de impeachment que eu fiz, né, Alexandre, que você assinou, obrigado. A gente falou, né, eu escrevi lá, que o Bolsonaro, como é que é? É uma beligerância injuriosa sem filtro. Foi o termo Uhum. que eu consegui colocar numa petição que ele xinga chulamente todo mundo sem parar. Então voltou. Historicamente, um ano é pouco tempo, mas esse caso, alguns outros, né? É aquilo que eu falei, né? A gente precisa que o MP faça a ação. Se ele não fizer, a gente vai poder testar a tese da ação penal privada num caso coletivo, né? E a ação que ela foi pensada na lei para o indivíduo. Então, estou antevendo polêmicas, né? Que a gente vai ter aquelas discussões insuportáveis. O Alexandre é doutor em constitucional, mas ele entende muito mais de processo do que eu, né? Eu sou advogado de contencioso, eu sei disso. Mas eu antevejo aquelas discussões insuportáveis, vai ficar 10 anos discutindo se eu posso ou não entrar com a ação antes do mérito. Então, Uhum. corre.
Mas assim, vai ser o jeito. Mas acho que eu acho legal quando o MP faz isso. Vamos supor que a gente possa entrar enquanto associação. Mas é importante o Ministério Público fazer, que é a função dele. E dar um peso político muito forte, mesmo que a gente possa fazer. Nesse meio tempo, a gente ainda ficou com aquela discussão sobre doação de sangue. Então, a decisão ainda tem muito recente, e no meio dessa história ainda teve a batalha lá da doação de sangue. Porque depois que a decisão saiu a ato de julgamento, ainda teve aquela coisa bizarra da Anvisa, o Ministério da Saúde, dizendo que precisava esperar a publicação do acórdão. Seria a primeira vez na história do Supremo que se teria que esperar a publicação do acórdão, que não bastaria ato de julgamento. Imagina se a gente precisasse esperar a publicação de acórdão para que a decisão da STF fosse cumprida toda vez que ele desse uma decisão. Tem acórdão que demora 3 anos ou mais para ser publicado. E aí foi necessário falar o óbvio, né? E o óbvio que o Supremo já disse várias vezes, né? Quer dizer, além de integridade do direito, é coerência. O Supremo já falou 500 mil de vezes. Eu escrevi no processo, eu fiz uma reclamação no Supremo, né? Com isso eu falei, olha, a Anvisa age de má fé. A jurisprudência suprema é pacífica. Aí a AGU, eu acho, Alexandre, que a AGU na doação de sangue, ela deu uma bronca em alguém da Anvisa, né? Porque ela falou, não, veja bem, a Anvisa ela não estava preocupada com o processo, ela nem sabe de processo, a AGU quis dizer. Ela quis, depois da publicação do acordo, só que aí ele fez aquela tergiversada para falar que a Anvisa estava certa em se preocupar. Mas, porque pelo menos a AGU, né? Quer dizer, quando tomou. Foi depois da reclamação. Sim, Teve uma sim, sim. polêmica de bastidores que entidades LGBTI estavam negociando com a Anvisa nova normativa, que eu acho ótimo. Mas assim, você negociar uma nova normativa não quer dizer que tem que esperar a nova normativa para cumprir a decisão. Essa foi depois E a da. orientação da Anvisa, no site da Anvisa, a orientação era para continuar fazendo exatamente como estava antes. Tinha essa orientação formal no site. Isso é muito sério, é muito sério. Descumprimento de decisão judicial é um negócio muito sério. Aquela coisa, né? O nosso amigo maravilhoso, professor Lenin Streck, né? A gente pode discordar das decisões do Supremo, ele discorda de muito, a gente discorda de outra, mas assim, o Lenin, eu acho, a gente é amicus curiae, a gente é amigo do Supremo e Constituição, porque inimigos ele já tem vários, né? Hum. Os inimigos curiae. Então, você goste ou não da decisão do tribunal, tem que ser respeitada, até que você venha outro no lugar, ou uma lei que vai encontrar em diálogo, né, institucional. Mas Até porque a gente teve isso essa semana aqui em Belo Horizonte, você sabe, né? Do caso do juiz o juiz tinha dado uma liminar para que o colégio militar não poderia funcionar, e o colégio militar fez uma interpretação absolutamente doida da decisão, falando que, ok, então não podem os professores civis darem aula, mas os militares sim, e chamou as crianças, os adolescentes para irem para a aula. Que é um negócio bizarro, porque o que eles estavam fazendo é literalmente descumprindo uma decisão judicial. pois é. Assim, não, na cara, assim, fizeram uma interpretação maluca, como se a liminar tivesse sido dada para proibir somente professores civis de darem aula. Qual que é o sentido disso? Qual seria o sentido disso? Não, estapafúrdia, é a interpretação de má fé. Eu lembro que eu vi, foi o Cassius Stein, eu vi num livro de impeachment, né? Falou assim, não, porque você tem que prestigiar as interpretações de boa fé, mas a boa fé é objetiva, não é? Quer dizer, não adianta nada a pessoa acreditar sinceramente na interpretação dela como uma interpretação esdrúxula, estapafúrdia, que transcende o cúmulo do esdrúxulo. Então, não, e esse caso, obviamente, foi tergiversar. Até tem a discussão, né? Não, ó, eu vou recorrer e então vou desobedecer como desobediência civil, que a norma é arbitrária. Bom, boa sorte. Se você não reformar a decisão, você vai tomar patada e pode ser até crime de descumprimento de ordem judicial. Mas eu não sabia disso. Mas assim, a gente, em homenagem, Nave Mãe Socorro, dessa Birosca, né? O Birosca News, que é a página do Alexandre, para quem entrou depois, né? Eu falo isso há muito tempo, Alexandre. Das esquerdas às direitas, as pessoas só querem cumprir a lei. A decisão do Quando Supremo também. interessa. A própria lei elas querem cumprir só quando elas querem. Uhum. Ó, para a gente até já começar indo para o outro tema, né? Que a gente falou, né? Da ação afirmativa da Magazine Luiza. Eu coloquei assim, eu vou adorar que você fale, né? Eu e o Alexandre, a gente tem perspectivas que são complementares, né? Mas a gente tem marcos um pouco diferentes, embora ele vai concordar com tudo que eu tô falando aqui. Então, assim, olha, gente, tem que ser muito ignorante para você dizer
que a Magazine Luiza fazer uma ação afirmativa para vagas para negros vai abrir precedente, com 1000 aspas, para vagas para brancos, SIC. Não, é ignorância da pessoa falando que não sabe, se não for má fé. Igualdade material, tratar desigualmente os desiguais. Para superar desigualdades sociais, que a Constituição manda superar desigualdades sociais. Aí, até antes disso, né, Paulo? Isso já vem de declarações da ONU. A Convenção da ONU para a Eliminação de toda forma de discriminação é da década de 60. O Brasil assinou isso essa convenção durante a ditadura. Essa não é nada novo. Essa é uma convenção que fala que tem que ser adotados mecanismos de ação afirmativa. Isso lá da ditadura, no final dos anos 60, que foi quando o Brasil assinou isso. A gente está falando nem a Constituição é nova quando ela fala sobre isso. A gente está falando de um negócio que já tem, o quê? 70 anos. Como é que a gente... 50 anos, eu sou de humano, não sei fazer conta, mas enfim, desde os anos 60, né? E a gente não está falando de nada novo. O novo é que a gente resolveu começar a cumprir isso recentemente. Essa que é a novidade. Com as políticas de cotas nas universidades, por exemplo, né? E agora com essa iniciativa privada. O que eu acho legal dessa história é que nós estamos falando de pessoas pseudo-liberais que vão falar... Quer dizer, o mercado é sábio, o mercado pode decidir, é tudo uma questão de iniciativa privada, mas na hora que a iniciativa privada toma uma iniciativa privada, para ser bem, né? E aí vem falar, então, que a Magazine Luiza está violando a lei do racismo. Mas, pelo amor de Deus. Alguém já comentou aqui, obrigado, gente. Não existe racismo reverso. Vai estudar e vai pastar quem acredita. Vou citar a Djamila Ribeiro, que eu citei na Tribuna do Supremo. Racismo é um sistema de opressão que supõe relações de poder de grupo dominante, desumanizando, oprimindo o grupo dominado. Eu sempre falo, se existir um dia tal da, aspas, brancofobia, heterofobia ou cisfobia, fecha aspas, nunca vi. Quem viu me manda, mas eu quero print, eu quero provas e não convicção. Se isso um dia acontecer, vai ser no máximo um dano moral civil, no máximo injúria simples. Nunca racismo. Nunca injúria racial. Vai estudar quem fala em racismo reverso. Pela deusa. Mas, falando em fobias que não existem, né? A gente pode falar também na tal da cristofobia. Essa história que maluca que foi falada aí pelo Bolsonaro. E que, assim, se é referente aos evangélicos, já até existiu isso no Brasil. Há muitos anos atrás, isso até existiu no Brasil. Mas isso não existe mais no Brasil desde, pelo menos, sei lá, o final dos anos 80. Que a gente não tem isso mais no Brasil, né? Eu conheço um caso especificamente lá da minha cidade, da onde eu nasci, em que a primeira família de evangélicos lá teve a casa deles apedrejada, com o padre, inclusive, na porta, ajudando a apedrejar a casa. Mas isso aconteceu lá nos anos 80. Dos anos 80 para cá, isso é uma grande bobagem, tá certo? Esse tipo falso problema. Quem sofre por violência religiosa no Brasil são pessoas praticantes de religião de matriz africana. Que são apedrejados, incendiados, volta e meia a gente vê alguma coisa. E por evangélicos fundamentalistas. Não todo evangélico, mas... Não é por ateu. Ateu não sai por aí quebrando igreja de ninguém. Exato. Mas ó, só para terminar o raciocínio lá do outro caso, a gente passa para o da ONU, que eu queria falar, né? Então, assim, eu falei assim, olha, a gente tem que ser muito ignorante, ignorar a igualdade material, que a Constituição manda, superar desigualdades, a diferença de discriminação negativa, que é privilégio, não pode, positiva, que é reparação histórica, pode. Aí uma criatura, eu até queria responder, né? Foi no Facebook do Conjur. Doutor Paulo, o senhor falou, parece entendi, mas o senhor acha só porque está na lei é justo? Eu acho injusto. Aí eu já vi uns outros liberaloide, e eu falo liberaloide mesmo, já vi uma outra criatura falando assim, olha, o Alexandre acho que travou aqui a imagem, vamos ver se volta. Caiu o Alexandre, o nosso querido Alexandre vai pedir aqui autorização para voltar, e aí eu incluo ele. Mas eu estava falando, né, já vi uns liberaloides falando que não me interessam as leis do Estado. Oi? Para mim isso é absurdo, eu sou liberal, então para mim o Estado não pode impor cotas. Rolando o cérebro de novo, respirações profundas. Bom, gente, se a pessoa quer desconsiderar a lei, se a pessoa quer tacar o tô nem aí para a lei, eu estou sendo educado, vocês entenderam o que eu pensei? Então a lei vai tacar o tô nem aí para essa pessoa e essa pessoa vai ser punida. Você pode não gostar da lei,
você tem todo o direito de defender que a lei está errada, a lei tem que ser mudada. A Constituição, a decisão do Supremo, a Deus, o que for. O que você não pode é fingir que a lei não existe, a decisão judicial não existe, ou que ela não tem relevância nenhuma. O que você não pode. Só falando aqui, Valentina voltar. O que você não pode é. Ah, voltou, Alexandre. É defender uma tese jurídica como se a tese jurídica não fosse contrária ao que diz a lei e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que autoriza o nosso amado Alexandre voltar. E esse é o problema que eu falei mais cedo, né? As pessoas só querem cumprir a lei. Não vai ter. Voltei, não sei por que caiu, mas vamos lá. Então, e agora a tua imagem está bem melhor, deu uma travadinha, mas também. Eu estava falando, Alexandre, assim, né? Que o liberaloide, né? Quer dizer, eu vi uma pessoa pior do que aquela que você ouviu, falando: não estou nem aí para as leis do Estado. Oi, eu sou liberal e o Estado não tem que dizer como eu vou fazer o meu esforço na minha empresa privada. Tá? Aí o que eu falei assim aqui, se a pessoa quer atacar o tô nem aí para a lei, você entendeu também o que eu quis dizer, ao invés do tô nem aí, a lei, o Estado, o império do direito, diria do Working, né, vai tacar o tô nem aí para ela e vai punir. Então, quer dizer, a pessoa tem todo o direito de falar que a lei está errada, que o Supremo errou, que tem que mudar tudo. O que a pessoa não pode, e eu escrevi lá sobre a crise do direito, num outro caso sobre isso, o que a pessoa não pode é fingir que a lei não diz o que ela diz, que o Supremo decidiu o que ele decidiu, e, portanto, a pessoa não pode. A minha Constituição diz que essa ação da Magazine Luiza é inconstitucional. Bom, você não sabe ler a sua Constituição, a sua Constituição é diferente da nossa. E o Supremo já disse que a nossa Constituição não diz isso que você diz. Mas esse é um nível de má-fé, no mínimo como violação da boa-fé objetiva. Mas as pessoas não querem entender. Seja porque não querem, fingem que não sabem o que o Supremo já decidiu pelo menos 2 vezes, que é a DPF 186 das cotas da universidade e a ADC 41 das cotas no serviço público, em concurso. Ou então, tô nem aí pro Estado. Eu sei o que o Supremo falou, tô nem aí e não vou respeitar. É uma lástima, uma birosca. E é isso, não faz sentido e não é nada novo. Eu acho que esse que é o. De novo, é um falso problema que estão colocando. Porque essa é uma questão que já está assentada, essa é uma questão que já está resolvida. A gente não tem que ficar, de novo, defendendo cota. Essa questão já está superada. A gente já move on, sabe? Vamos falar de outras coisas, vamos inventar problemas novos. Mas esse é um problema que já não é mais problema. Pois é. Cumpra as decisões do Supremo, como a DPF 186, que você lembrou. Vamos simplesmente cumprir, acabou. Não tem mais que falar mais nada. Pois é. Então, é isso. E veja que nem o Congresso Nacional quer contrariar as cotas, né? Nem os liberaloides do Congresso, que não é liberal, né? Na verdade, né? Mas enfim, nem quem é contra tem coragem de propor isso. Então, quer dizer, o Supremo decide que e o Congresso, a lei já diz que pode, né? A lei diz que pode, o Supremo disse que a lei não violou a Constituição, e a pessoa quer que o achismo individual dela prevaleça. Óbvio. Uhum. Mas enfim, vamos para o próximo pré-infarto do dia, né? O discurso do Bozo de estimação de parte do país na ONU. O que você pode comentar sobre isso? Não, é tanta sandice que é dita nesse caso, mas uma questão que eu acho que é importante a gente pensar com relação a esse discurso é que ele sabe que o que ele está falando é uma sandice, ele tem plena consciência disso, e o objetivo daquele tipo de discurso é fazer coro para a claque, para a base que é fundamentalista, que acredita em mamadeira de piroca e coisa do tipo. Ou seja, não é um discurso para todo mundo. Uhum. Ele sabe que aquela história lá, floresta úmida não pega fogo, a cristofobia e mais não sei o quê, e nós estamos investindo em prevenção do Covid, distribuindo, fabricando cloriquina. Ele sabe que nada disso faz sentido, mas é um monte de coisas para pautar o jornalismo, que daí o jornalismo e todo o debate ficam em cima de querer mostrar que aquilo ali está errado, enquanto os verdadeiros problemas que são a economia no buraco, as queimadas que estão acontecendo de verdade, a gente que não sai do platô, né, com relação ao número
contaminados do Covid. O mundo inteiro está caindo o número e a gente continua com o número de infecções alto. Enquanto isso, a gente está discutindo aqui, a imprensa gasta matérias e mais matérias. Vamos mostrar aqui todos os pontos errados do discurso do Bolsonaro. É isso. Uhum. Ele privatiza a pauta do debate. A gente tem que sair dessa coisa e batermos naquilo que é problema real. Isso. Não é? Acho que a imprensa, eu acho que ela erra ao dar tanta ênfase nos absurdos, né? Acho que até você tem que, mas faz uma matéria, a gente aí se ironiza, fala, olha, a gente já mudamos de assunto porque é uma coisa tão absurda, quem quiser, já falamos na reprise, vai falar e tal. Assim, a Mas imprensa. o verdadeiro problema é esse, sabe assim? Eu acho que tinha que logo na frequência falar, olha, isso aqui que ele está falando para desviar o foco, porque na verdade o verdadeiro problema é esse, e pronto, sabe? Entendeu? Mas não, você gasta uma matéria inteira só para ficar pegando ponto por ponto. Enfim. Sim. É o que eu tenho falado muitas vezes, é um governo fascista. Se ele se considera fascista ou não, o problema é dele. O que é o fascismo? É você sempre ficar criando um inimigo para criar a guerra de nós contra eles, você é injustiçado. E outro dos elementos do fascismo, isso é o Fascismo Eterno do Humberto Eco, o outro livro do autor é Stanley, alguma coisa sobre fascismo, que ele analisa o governo Trump tanto o Trump quanto o Bolsonaro consideram o Bolsonaro como o Trump brasileiro, e é mesmo. Ele só não é tão rico, mas é tão grotesco quanto. Mas assim, o que eles querem? É a nova língua, né? Quer dizer, eles querem dizer que o mundo está em conspiração contra o pobre Bolsonaro de estimação deles. E para quê? Ele quer destruir a credibilidade de toda a mídia para que as pessoas acreditem só nas lives dele, para ele poder mentir à vontade. Porque, sabe, com todos os problemas da teoria da verdade real, né? Não é bem isso que eu estou falando, mas assim, acontece uma coisa, acontece X no mundo. Aí ele diz que o que aconteceu foi Y. Você mostra foto, vídeo, pode ser prova que nosso amigo Bruno Torrano até fala, né? Tem o conceito até de verdade por verossimilhança, né? Quer dizer, mas você mostra que o que aconteceu é isso e ele fala que não é e pronto. Ele fala, não é isso, estão mentindo. Isso é fascismo. Então, realmente, ele fala para a claque dele, é deplorável nesse país ter 30% de pessoas que votam nele no primeiro turno. Na França, né, com todos os problemas, quando os Le Pen, a extrema-direita, vai para o segundo turno com 25%, 30%, ela não passa de 25%, 30% no segundo turno. Pelo menos não tem passado até hoje. Tem piorado na França, uma série do mundo, mas é deplorável. Então, ele mente descaradamente. E, sei lá, realmente para polarizar a mídia E para manter essa guerra constante, como você está falando, que é isso mesmo, não é? E o tempo todo as pessoas estão contra nós e tal, a imprensa é o inimigo e não sei o quê, e, ao mesmo tempo, monopolizar a pauta. Quer dizer, ele monopoliza o discurso. Acho que uma das coisas que a crítica no Brasil tem que fazer é recuperar o protagonismo de pauta. Não deixar que ele dite qual é a pauta. A leitura, né? Nós é que temos que ditar qual que é a leitura, quais são os verdadeiros. Ele que tem que estar na defensiva. Ele que tem que estar se defendendo contra as coisas que são apontadas contra ele. Não ele ditando as coisas malucas e a gente aqui, eu digo muitas vezes a imprensa, gastando tempo todo, mostrando por que está errado, por que é sandice, por que não faz sentido, etc. É um erro, parece, da política dos liberais sérios, né? Quer dizer, aquela pessoa que respeita as liberdades individuais, os limites democráticos do executivo, com maior ou menor hipocrisia na parte social, mas parece que é um erro que você vê nos Estados Unidos, né? Que é o que eu mais consigo acompanhar fora do Brasil, né? Mas eu concordo. Deixa eu só falar que está aqui o perfil da ANTRA, né? Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Eu tenho quase certeza que é a nossa amada, maravilhosa Bruna Benevides, né? Carinhosamente eu chamo meu Império Trans maravilhoso. A gente não, esse é o nome de um livro transfóbico. A gente está ressignificando. O Império Gay aqui, nós dois saúdam o Império Trans, né? Bruna, obrigado, amada, pela presença, pelo elogio. Paulino também, muito querido. Mas é isso, né? Quer dizer, acho que é como a política democrática, né? Quer dizer, as instituições democráticas podem agir contra uma pessoa de. Eu me esforço sempre ao máximo, Alexandre, para
sei lá, não personalizar, né? No ad hominem, embora seja difícil nesse caso. Uma pessoa de práticas fascistas. É diferente da pessoa que é ontologicamente fascista, embora ele não se ajude. O que a gente faz, enquanto liberais, enquanto democratas, no respeitoso pluralismo social, com pessoas como Bolsonaro e Trump, que chegam no governo e fazem práticas fascistas, né? Uhum. Como que a gente implementa o paradoxo da tolerância? Tem que tolerar todo mundo, menos o intolerante, porque o intolerante quer destruir a tolerância para Tolerante, o intolerante. intolerante dele. Eu acho que é isso que a sociedade ainda não sabe fazer muito bem. Não que eu saiba, eu processo desgraçado. Mas, assim, acho que essa é a dificuldade. A liberdade de expressão continua sendo um grande mal-entendido, né, Paulo? Lá, Como onde eu você já fala há anos, né? Pois é, né? O Buarque de Holanda diz que a democracia é um lamentável mal entendido nesse país, de uma maneira um tanto elitista, ele falou, né? Então a gente fala, liberdade de expressão é um lamentável mal entendido nesse país, eu falo, né? Eu achei tudo é um deplorável mal entendido nesse país. A Levar o dinheiro República é um tremendo mal-entendido nesse país também, não é? É a minha velha questão lá de quando é que nós vamos fundar a República no Brasil, não é? faz sempre. Quando fundaremos a república nesse país? O Alexandre sempre fala, né? Ele fala, é um grito, né? Quer dizer, às vezes eu marco o Alexandre, quando fundaremos. República, para quem não sabe, né? Coisa pública é você não usar a coisa pública, o aparato estatal, para interesses privados. Aí, sei lá, o CNJ, ou, sei lá, o Supremo autorizam o aumento de salário dos próprios juízes, né? Quer dizer, então, ou o Mas executivo é uma coisa. não faz a mesma coisa. Eles aumentam os nomes para falar, Alexandre, quando fundaremos a República? Aí o Alexandre responde, nunca. Aí quando tem uma coisa boa, o Alexandre fala, lampejos de República. Olha, aconteceu, de vez em quando. De vez em quando acontece. Mas essa semana, falando em AGU, a AGU promoveu mais de 600 procuradores ao nível máximo, da carreira máxima, ao cargo, assim, pô, Para isso quando o próprio governo está falando em reforma administrativa, que vai atingir a professorinha. Mas é, o advogado-geral da União, que agora passou a ganhar, todos, né, passaram a ganhar mais de 23 mil reais, isso não quebra o Estado, não é? não, eu vi isso ontem, né? Não, é deplorável. Isso não dá para respeitar, desculpa, isso é deplorável. Alexandre, eu tenho uma tese muito simples de reforma da Previdência, e trabalhista também, mas enfim. Porque, olha, é outra coisa do fascismo que eu falei, né? A mentira, que é a propaganda enganosa, por assim dizer, né? Humberto Eco bem fala. Assim, que eles falam, não, estamos combatendo privilégios. Aí eles querem um apoio, mas a reforma não protege. Então, quer dizer, de novo, é só o peão. E nós, né? Quer dizer, o trabalhador comum, nós somos trabalhadores comuns mais privilegiados. A gente está meio que na base também. É o servidor público comum, é o trabalhador comum, etc., que tem que fazer sacrifício, mas juízes, promotores, militares, parlamentares, aí eles não se cortam nada. A minha tese é muito simples, Alexandre. Ou todo mundo faz um sacrifício proporcional, então reduz salário de juiz, de promotor, etc. Aí quem já reduziu tanto o trabalhador comum que eu acho que não pode mais reduzir. Mas se vai reduzir aqui embaixo, tem que reduzir em cima. Ou então a gente quebra junto. Porque o que Isso. não pode, da igualdade material, tratar desigualmente os desiguais, é você tratar desigualmente os desiguais para aumentar a desigualdade. Tem que tratar desigualmente os desiguais para diminuir a desigualdade. A teoria da justiça do John Rawls, né? Dá para você ser liberal e ter bom senso social, né? Qual que é o segundo princípio de justiça, né? O Rawls, que não é socialista, né? Deve ser uma resposta liberal ao socialismo. Ele fala, olha, o primeiro princípio de justiça é todo mundo tem que ter as mesmas liberdades, simplificando muito. E o segundo, olha, as desigualdades sociais, uma lei só pode manter as desigualdades sociais se ela, ao mesmo tempo, melhorar a base. É o princípio da diferença. Parafraseando muito, por favor, né? Uma teoria muito complexa, muito boa. Mas então é isso, né? Quer dizer, você tem que melhorar de baixo, no mínimo. Eu falo, a deforma trabalhista, segundo John Rawls, né? Um artigo bem antigo, de 2016, 2017, eu falei isso no Justificando. Falei, olha, ela vai ser justa se assim, se apesar de tirar direitos, isso pelo menos aumentar, melhorar, que é o que mais ou menos o próprio Bolsonaro diz, mas é o que não acontece. E no mundo inteiro já está provado isso. Então é deplorável. Um dia vamos fazer uma DIN assim no Supremo. Ó, princípio da, quer dizer, isso. Olha, Supremo, ou vocês cortam o salário
dos juízes, dos parlamentares, vamos fazer uma sentença substitutiva, aditiva, maravilhosa? Ou vocês fazem isso ou essa porra é inconstitucional. A minha tese é muito simples, é essa. Mas é isso. Na verdade, eu sempre falo com meus alunos, vamos começar cortando desse pessoal aí. Se depois que a gente cortar deles e tornar os salários deles compatíveis minimamente, porque esses dias eu fiz um cálculo com um amigo meu que teve na Alemanha, conversando com uma juíza na Alemanha, a diferença do salário mínimo da Alemanha, ou seja, de uma pessoa que ganha um salário mínimo para o salário de um juiz, é muito menor do que a diferença de um salário mínimo para um salário de juiz no Brasil. Ou seja, um juiz no Brasil, ele ganha mais de 30 vezes mais o salário mínimo, enquanto que um juiz na Alemanha ganha 5, 6 vezes o salário mínimo. 5, 6 vezes, Paulo. E isso nós estamos falando de um dos países mais ricos do mundo. Por que nós somos um país, nesse sentido, então, pobre, podemos pagar 30 vezes o salário mínimo para um juiz, enquanto que um juiz na Alemanha ganha 8 mil euros. 6 mil, 7 mil euros. Um juiz, se a gente for converter o salário do juiz no Brasil para euros, ele ganha 2, 3 vezes mais que isso. Como é que a gente pode estar pagando 2, 3 vezes mais para um juiz do que um juiz alemão ganha? Isso não faz sentido. Aí o que me irrita, aí as associações de magistrados, acho que foi o CNJ, eu acho, mas alguém autorizou. O juiz já tem férias de 60 dias por ano, o que já é um benefício maior, né? Não vou falar privilégio, porque no direito privilégio é arbitrário, mas enfim, acho que tinha que acabar. E que na prática ninguém nunca tira essas férias, eles vendem, o que é um argumento a mais para não ter que ter os 60 dias. Aí agora autorizaram vender 1/3 das férias. Aí olha o que um gênio com J. Excelência, com todo respeito, me processa, porque o que você falou não tem boa ser objetiva, tá? Me processa e eu ganho o processo. Tudo bem que vai ser um juiz me processando para outro juiz julgar, né? Você me defende, a gente vai para a corte interamericana, é o que vai sobrar. Mas assim, ele falou, não, veja, mas todo trabalhador no Brasil pode vender as férias, e só o juiz que não. Fala, ô dó. Aí eu falei já em 2 lives, excelência, com todas as venhas, concessa data máxima. Misturei 2, então não sei falar. É concessa máxima vênia ou data máxima vênia. O dia que o trabalhador comum ganhar a mesma coisa que o juiz, ou que o juiz ganhar a mesma coisa que o trabalhador comum, ou for equivalente, aí você pode fazer esse argumento. Então, o juiz já tem 1.000 privilégios. E assim, veja, eu nunca acho que líquido, o juiz deve ganhar 20 mil, né? Eu acho que o salário base é 25 mil bruto, sei lá. Vai, entre 15 e 20 mil líquido o juiz ganha. E eu acho que, mas que seja como for. O juiz tem auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio livro que eles têm. Eu falo, os 15, 20 mil líquido é para gastar no shopping center. Parlamentares também, tá? Para não falar que eu só xingo a magistratura. E eu não estou xingando, estou só criticando tudo. Então, quer dizer, o salário, já me falaram, né? Aí o juiz fica trocando carro, trocando apartamento. Lembra o juiz aqui de São Paulo, o então presidente? Mas aí, sei lá, ele não falou exatamente assim, mas como que eu vou ir para Miami comprar um terno? Comprar terno. Então, gente, é surreal. Não, e essa juíza que esse meu colega encontrou com ela lá, ela é presidente no tribunal de um dos estados lá, e ela chegou lá para conversar com ele de bicicleta, porque é como ela vai trabalhar todo dia, inclusive. Viva! É a diferença de uma pessoa de um país que tem senso de república. Ninguém está falando que a Alemanha é perfeita, a gente está analisando pontualmente, tá? Não, falando de república, de um mínimo. Só um parênteses, Alexandre, nosso querido, amado professor Flávio Pedron, acabou de entrar, querido irmão, também obrigado, Flávio, um dos nossos dworkianos favoritos, né, Alexandre, junto com o Zé Emílio, maravilhoso professor Flávio, obrigado pela presença e mais uma vez está aqui numa live minha, né, agora ainda mais com o nosso amado, maravilhoso Alexandre. Ele falando, né, infelizmente a magistratura se sente a nova nobreza francesa, quase isso. O Alexandre fala, né? Quer dizer, aí se processarem você, Alexandre, eu te defendo, tá? Mas o Alexandre fala que tá faltando tá faltando umas revoluções francesas, umas... que faz uma guilhotina pelo menos uma vez por século, sabe? Gente, porque o povo não se ajuda. Alexandre, me diz uma coisa. Eu tenho uma pré-compreensão, assim,
destruir o mundo de novo, né? O capitalismo selvagem. Eu não lembro, assim, faz muito tempo que eu li, preciso reler, acho que foi Maquiavel ou alguém daí que falou, né? Do ciclo, né? A gente começou no absolutismo, foi para a aristocracia, tá na democracia, mas aí tenderia a voltar, né? Acho que o que o Flávio falou, né? A magistratura quer ser a nobreza. Então, quer dizer, daqui a pouco a gente vai para uma aristocracia, aí não pela magistratura, tá? Sei lá, os grandes banqueiros vão querer dominar o mundo, Pink Cérebros, banqueiros vão querer, porque o grande mercado, ou sei lá quem, as grandes empresas impõem as suas vontades contra a vontade do Estado, né, contra a vontade do povo. Então, quer dizer, eu sinceramente tenho medo. Daqui a pouco a gente ir para uma aristocracia e tem que engolar para um absolutismo e precisar de umas bastilhas mesmo, de umas guilhotinas para recomeçar o processo histórico. E eu acho que aí que você comenta é aquela coisa de quem não aprende com a própria história tende a repeti-la, né? Eu tenho medo disso, sinceramente. Na verdade, eu acho que a gente no Brasil nunca se livrou das sesmarias, né? A gente tem um punhado de sesmarias públicas e privadas. É É quase isso. isso, tem essas sesmarias públicas, juiz, promotor, político em geral, e tem as sesmarias privadas. O paraíso de qualquer banqueiro no mundo é esse país, né? Não é paraíso fiscal, não. Não é a Suíça, Bahamas, sei lá o que, é o Brasil. É o país em que você paga menos tributo. Quanto mais rico você é, menos tributo você paga. É disso, Pois é. quando a gente está falando de república, é que você no Brasil pune a pessoa por ser pobre. Proporcionalmente, quanto mais pobre você é, proporcionalmente mais tributo você paga. Assim, isso é surreal. Então a gente tem um sistema tributário que tributa mais de quem tem menos e menos de quem tem mais, e na hora de redistribuir, redistribui dando mais para quem tem mais e menos para quem tem menos. Então, tem como isso aqui dar certo. E você lembra, né, o seu amigo, né? Gente, sempre que eu falo seu amigo, eu tenho um hashtag só que não junto, né? O Paulo Guedes, o imposto Ipiranga, como disse um amigo meu, ao invés de criar imposto sobre grandes fortunas, ele quase criou um imposto sobre grandes pobrezas, lembra? Que ele queria, como é que é? Ao invés de criar nova CPMF, que é o imposto regressivo, sabe que, Alexandre, eu nem sou contra a CPMF, acho que eu sou uma minoria minoritária nesse Brasil, mas que nem você falou, você cobra a mesma coisa do paupérrimo e do bilionário, então você cobra mais do paupérrimo. Então é por isso que eu sou a favor dela se você tiver uma redistribuição de renda melhor, né? Mas assim, ao invés de criar novos tributos, e sinceramente, gente, eu não entendo nada de tributário, tá? Tem o filme o Dia Depois de Amanhã, né? Que eles estão numa biblioteca morrendo de frio, que tá uma nevasca. Gente, ao invés de que eles estão brigando se vão queimar o livro de Nietzsche ou não. Gente, tem livros bem quentinhos de direito tributário aqui, tá? Na maldade. Né? Todo respeito aos tributaristas, mas eu não entendo nada. Mas assim, eu até sou a favor de você desonerar a folha de pagamento, desde que você transfira esse tributo para outro lugar e que os mais ricos paguem isso. Não precisa ser um imposto sobre grandes fortunas, mas você tem que ter uma riqueza tributária, uma distribuição de renda a partir da tributação que a gente não tem. Então, quer dizer, mas aí o Paulo Guedes, eu não lembro o que eles queriam criar, né, Alexandre? Da onde a gente vai tirar dinheiro? Aí ele quis taxar o seguro-desemprego. Eu recebi uma vez, né, em 2015 e tal. São 4 ou 5 parcelas, a parcela máxima é de 1.300, deve ter aumentado um pouquinho. Aí acho que foi o Sakamoto, né? Falou, imposto sobre grandes pobrezas. Até o Bolsonaro. Não vou dizer que foi pelas melhores intenções, foi por razões eleitoreiras, na minha opinião. Mas assim, ele falou, não vou tirar do pobre para dar do pobre para paupérrimo, que na verdade foi a crítica de esquerda que ele inteligentemente incorporou. Mas esse é o nível desse país. A questão dos tributos que é engraçado, né? Que um país liberal como os Estados Unidos, a base tributária é a renda, não é o consumo. No nosso caso, a nossa base tributária é o consumo. E é por isso, então, você acaba punindo a pessoa. Quer dizer, é fácil você não pagar tributo no Brasil, basta você não comer. É. Se for viver de luz natural, né? Porque senão é de energia elétrica. Se for Ai, desculpa. viver de luz, você não paga tributo. É isso, das duas, uma no Brasil. Ou você vive de luz, ou você é rico. Você quer não pagar tributo no Brasil? Seja rico ou viva de luz. Porque se você é uma pessoa que trabalha, bate ponto, tem que cumprir o horário, e o imposto é retido na fonte, e compra pãozinho, e etc., você vai pagar mais tributo. É isso. E por isso que a gente entra nessa história de que essa birosca não é uma república.
Aí o professor Flávio está falando, né, que mas a gente está de novo nessa discussão de castas, né, com cartório, judiciário, etc. Né, vou acrescentar nisso. Né, ele falou, né, e da ignorância de uma classe média que apoia por achar que se afastaria do autoconhecimento da precariedade da situação. Então, quer dizer, aí aquela piada das esquerdas, né? Gente, o imposto sobre grandes fortunas não é para você, classe média, é para quem ganha muito, é para quem ganha mais de 100 mil reais por mês, sabe? Tem que tomar cuidado, para ser justo, parece que uma vez um projeto de lei que fizeram queria pegar uma renda acima, sei lá, de 2 milhões. Mas aí, obviamente, a pessoa não se atentou para um detalhe, né? Hoje um apartamento de classe média pode valer 1 milhão, 2 milhões, né? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você escreve o projeto de lei, é óbvio. Mas não é para escrever um projeto de lei errado, quer dizer, não é para você, criatura. Assim, eu vi essa história que você falou, Alexandre, minha deusa, do aumento, o nosso amado Lenny Streck ama de paixão, certamente ele fala de outro, né? Mas daquele grande jurista, só que não Sardenberg. Gente, aquele homem me irrita. Mas aí ele falou uma coisa com toda razão, né? Parece que revogaram, Alexandre, isso. Parece que teve um ato administrativo que deu e parece que renovou. Aí ele falou que apostar que vão entrar na justiça dizendo que já ganharam e que é direito adquirido e que não pode ter retrocesso social. Eu aposto que eles vão fazer isso e eu tenho medo. Eu tenho medo do judiciário decidindo isso, né? Não, pelo amor da Deus, não dá, né, gente? É inacreditável. É inacreditável. Pois é, e aí não é sério, a discussão toda não acaba não sendo séria. A gente não tá, essas questões que a gente está discutindo, era isso que o Congresso Nacional tinha que estar discutindo, era isso que o Jornal Nacional tinha que estar discutindo. Né? Não é se existe cristofobia no Brasil, não é se mato molhado pega fogo, tá certo? Não era isso que a gente que tem que pautando a discussão pública. O que a gente tem que estar pautando a discussão pública essa questão tributária, por exemplo. Sim. Né? É o fato de que, ao mesmo tempo que está se pensando em criar a nova CPMF, está se perdoando bilhões de reais dos poucos tributos que as igrejas pagam no Brasil. Sim. Mas olha o nível, Alexandre. Aí a gente já vai finalizando também, né? Mas essa história de cristofobia. Ano passado, durante o primeiro semestre, eu participei de 2 audiências públicas na Câmara dos Deputados, né, sobre a criminalização da homotransfobia, né, para ver se o Congresso aprovava. Aí, numa delas, eu estava na mesa, aí foi um deputado da bancada dita evangélica, eu chamo de fundamentalista, mas tudo bem, que aí ele ficou falando. Eu esperava ouvir cristofobia, besteira. O que eu não esperava era ouvir que, aspas, tem mais cristofobia que homofobia no Brasil, fecha aspas. Nossa. Olha o fofo do deputado, né? Ele falou, só porque eu achei que não pode discutir sexualidade na escola eu virei homofóbico. Ele fala de um jeito vago, o pior que eu tenho certeza, sabe o que foi? Por ele ser contra projeto de lei de falar que tem que se preocupar com a defesa da diversidade sexual das escolas, ele achou absurdo ser chamado de homofóbico. Aí ele falou que isso era cristofobia, quando na verdade ele está querendo que, ao que a escola não trate desse assunto, ele está fechando os olhos de que isso gera opressão, isso não combate a discriminação pessoal LGBT. Aí assim, o Alexandre me conhece, né? Quer dizer, mas assim, esse meu jeitinho levemente surtado. Vocês acham melhor em sala de aula? Eu pioro. Mas em audiência, na audiência pública, eu me comporto, eu fico fina. Eu não sei como eu consigo, Alexandre. Mas a única coisa que eu fiquei olhando assim pro deputado, né, com uma cara de RuPaul, né, really queen. Mas assim, aí eu tive uma réplica, eu falei, olha, deputado, respeito sua opinião, obviamente, mas assim, com todo o respeito. Eu falei com todo o respeito umas 5 vezes, falaram que era o meu jeito de não jogar o sapato. Andar para aquele lugar, né? Com todo o respeito. Não tem cristão sendo morto por ser cristão no Brasil, sendo demitido por ser cristão, sendo discriminado por ser cristão no Brasil. Sim, em outros lugares do mundo. Você aconteceu no passado. Hoje não tem. Você tem LGBTIs sendo mortos por homotransfobia. Não se compara. Aí ele teve a réplica, ele só se reiterou. Porque é o diálogo verbal de surdos, né? Sim. Você mostra que o que ele falou está errado, ele se repete. As pessoas não sabem debater de boa fé. Não é só ele. Muita gente de esquerda também, então, assim, todos os linguistas sabem. Mas é um absurdo que a gente tem que enfrentar. Nesse que você falou, né? Para fugir, invoca a cristofobia, inventa que tem mais essa coisa que não existe do que a homofobia que existe. A LGBTfobia, ele falou homofobia.
para que fugir da história de que o Congresso tem a obrigação de aprovar uma lei que proteja LGBTIs. Então, é sempre tergiversação para fugir do tema que precisa ser debatido. É inacreditável. Uhum, uhum. E é má fé, né? Tipo quando a gente estava andando lá na Paulista, a gente voltando do culto, né? A gente Hum. morrendo de medo de levar uma lampadada na cara por estar com a Bíblia na mão, né? Isso é uma coisa que acontece todo dia. As pessoas vão voltando do culto no domingo à noite, morrendo de medo de levar uma lampadada na cara porque está com a Bíblia na mão. Isso acontece todo dia nesse país, né? Ah, não dá para levar a sério isso, né? Não dá para levar a sério. Uhum. Olha, nave mãe socorro dessa Birosca News, né, Alexandre? Então, acho que vamos encerrando aqui. Já deu uma hora de live, né? Você quer concluir com alguma coisa, Alexandre? Faz alguma consideração final, né? O que Acho que agradecer o Paulo aí pelo convite. Temos que fazer de novo e daí de qualquer hora fazermos lá no Birosca, com você indo lá. E eu acho que a gente tem um papel importante que é de ficar, ainda que de forma mais descontraída, falar essas questões, mas levantar essas questões, quem sabe ajudar um pouquinho no debate, né? E quem sabe algum dia a gente funde a República no Brasil, não é? E deixemos de ser essa birosca. Mas até lá, continuamos chamando a nave mãe para nos socorrer, quem nos tirar daqui antes que sejamos engolidos por isso aqui, né? Eu sou um eterno esperançoso, né, Alexandre? Não sei por quê. Eu brinco que o meu inconsciente ele é teimoso. Meu inconsciente tem um ar iluminista que acha que a razão nos libertará. Então, meu consciente sabe que não é assim, né? As pessoas racionalizam o que não é razão. É uma catástrofe, né? Mas a gente tem que lutar. Além de gritar pela nave-mãe, eu tenho falado do que eu quero ir para o universo paralelo, onde a razão de verdade e não essa estúpida apologia à ignorância prevalece. Mas eu tenho lá. Se a gente tiver que pedir asilo, né, Alexandre, em Portugal, Nova York, Canadá, eu vou continuar processando, fazendo ADIM no Brasil, né? Eu falo, vocês não querem que eu processe o país que me deu asilo, né, gente? É senso de sobrevivência, né? Então, assim, gente, esse viado saiu do país, está enchendo o saco. Sim. Por quê? Porque sim. Mas eu que agradeço a sua presença aqui, amado, um prazer. Vamos fazer sim, né? Aqui a edição especial do Nave Mãe Socorro News foi Nave Mãe Socorro dessa Birosca News. A gente faz, né, no Birosca, vamos ver se a gente faz um nome invertido também. Mas obrigado, Alexandre, obrigado a todas, todos e todos Obrigado a todo mundo que que esteve vieram. presente. Vai ficar aqui salvo na minha página. Eu ainda tenho que aprender a jogar isso no YouTube. Eu tenho uma página no YouTube, vou jogar todos que tiverem lá, assim que der. E é isso, gente. Então, beijos, beijo, Alexandre. Até a próxima. Obrigado, gente. Beijo, Paulo.